epidemias, eu gostaria que a gente refletisse sobre o que estamos passando hoje com a Covid e o que aprendemos com essa epidemia. Essa apresentação não é sobre essa pandemia que estamos passando, mas sim sobre epidemias de forma ampla, procurando entender algumas questões que antes eram apenas técnicas e eram só profissionais, mas hoje estão sendo discutidas por toda a população em redes sociais, às vezes sem a reflexão e o aprofundamento necessário. É claro que uma única palestra não é suficiente para cobrir todo o tema. Nós vamos falar de epidemia de uma forma geral e gostaríamos que refletissem em suas vidas, como as epidemias os afetaram e o que aprenderam com elas. Para tanto, gostaria que respondessem no chat, ou mesmo em sua mente, duas perguntas. Primeira, você pensa que na sua vida ainda pode ocorrer outra pandemia? Segunda, a Covid é a única epidemia hoje no Brasil? Tenho certeza de que essa pandemia impactou a sua vida de alguma maneira crítica. Para alguns, esse impacto veio na dor mais profunda da perda de um pai, de uma mãe, de um amigo. Para outros, na diminuição da renda ou na perda do emprego. Para todos, veio em forma de isolamento de vários graus, ou seja, afastamento de parentes e amigos, confinamento em casa, confinamento em casa que gera ansiedade e depressão. Para os que não podem se confinar, o temor do convívio de perto, do transporte público lotado, o conflito dos que acreditam e não acreditam na epidemia, na ciência, nas vacinas e no isolamento. O que é preciso fazer para prevenir novas epidemias? Já respondendo à pergunta se a Covid é a única epidemia hoje no Brasil, nós podemos observar que, no Brasil, a gente convive com epidemias ao longo de toda a nossa história, que podem ocorrer em regiões, cidades ou mesmo no país como um todo, ou em diferentes épocas também. Essas que eu listei são exemplos recorrentes, são exemplos de doenças que podem ocorrer, epidemias, às vezes recorrentes, ou que podem ser consideradas endemias em alguns lugares e epidemias em outros. Vamos ver aqui, por exemplo, a Covid, NH1, o H1N1, o H5N1, são epidemias recentes que nós tivemos. O sarampo teve uma epidemia em 2019. Zika e chikungunya foram agentes que surgiram, né, que são novos no Brasil, há pouco tempo foram descobertos, e dengue, febre amarela, leishmaniose, febre maculosa, leptospirose, ocorrem no Brasil, em alguns lugares, de forma endêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que em número de casos esperados, e em outros de forma epidêmica, ou seja, acima do esperado. A raiva, ela é um bom exemplo disso. Por quê? Se a gente pensar a raiva como uma doença, como um todo no Brasil, ela é uma doença endêmica. Ocorre de 3 a 5 casos por ano. Mas, se a gente pensar em cada local que esses casos ocorrem, ela é uma epidemia. Por quê? Porque não tinha registro de casos antes naqueles locais. As mais recentes epidemias de importância e que atingiram o mundo no século passado e nesse, né, ou seja, no século XX e agora já no XXI, foram gripes, algumas pelo coronavírus e outras pelo vírus influenza, que é o da gripe comum também, né? A H1N1, em 2009, também foi uma pandemia e tinha uma letalidade de 30%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 100 pessoas que tinham a doença, podia-se esperar que 30 morressem. E o H5N1, a gripe aviária, 50%. Mas quando a gente pensa nas epidemias que assolaram a humanidade,
A primeira que vem à cabeça sempre é a peste bubônica, ou a peste negra. Essa doença é transmitida pela pulga dos ratos e matou em torno de 1/3 da Europa no século XIV. Isso numa grande epidemia de 3 anos. Outras epidemias também tiveram dela. Mas essa é a grande epidemia que assolou, principalmente, que assolou a humanidade nos tempos da Idade Média. Quando a gente passa para o século XX, a maior epidemia que teve foi a gripe espanhola, que matou em torno de 25 a 50 milhões de pessoas. No Brasil, ela teve uma mortalidade muito alta, principalmente nas grandes cidades, e também trouxe um prejuízo enorme à economia do país. Ela é produzida por um subtipo de H1N1 também. Cólera, varíola, tifo, febre tifoide, são doenças que mataram, em várias epidemias, centenas de milhares de pessoas, até milhões de pessoas. A cólera é transmitida pela água, causada pelo vírus cólera. A varíola é a única doença que já foi erradicada do mundo, e especialmente foi erradicada por vacina, né? O tifo é uma doença que é transmitida por carrapatos, mentira, é uma rickettsia e é transmitida pelo piolho do corpo, desculpa. A febre tifoide é salmonela e é transmitida também por água contaminada, com fezes. O ebola é uma epidemia também que ocorre já ocorreu várias vezes, mas principalmente na África. Agora, a tuberculose e a malária, elas são das doenças que até hoje mais matam no mundo. Ela tem regiões que são endêmicas e tem regiões que são epidêmicas. Mas, mesmo em regiões endêmicas, elas causam alta mortalidade. Então, o que é epidemia e o que é endemia? Porque nós já, falando da raiva, nós falamos que um único caso de raiva em alguma cidade pode ser uma epidemia. E que vários casos de malária, podem não ser uma epidemia. Então, vamos entender, epidemia é um número de casos acima do que é esperado. Por isso que uma doença que nunca teve caso, como, por exemplo, o Covid, que é uma doença nova, um caso já é epidemia, certo? Agora, quando tem doenças que ocorrem na população, a vigilância epidemiológica, ela monitora esses casos e ela tem a média do número de casos ao longo de 5 a 10 anos, calcula uma flutuação que ela considera normal, que eu não vou entrar nessa parte de estatística, e quando se tem o número de casos daquele ano, vai saber se é uma epidemia ou endemia. Nesse caso aqui, nós tivemos uma epidemia nessa província do Paraná, que é no Peru, em janeiro e fevereiro. Provavelmente as medidas foram tomadas para baixar os casos, e os casos realmente teve êxito as medidas, e os casos baixaram para ficar menos do que o esperado ao longo do ano. Então, quando a gente tem uma situação de epidemia, a vigilância, ou os epidemiologistas, eles passam a acompanhar o processo dessa epidemia por essa curva epidêmica. Basicamente, o que a gente tem que olhar aqui? Que essa curva epidêmica, toda epidemia obedece a essa curva. Ou seja, os casos vão aumentando, chegam no máximo e começa a cair. Mas nós temos que entender que, na verdade, o que aumenta é a incidência. O que quer dizer incidência? Quer dizer que é o número de casos novos que está aumentando, no período que aqui nós podemos colocar em dias, meses ou anos, depende do tipo de epidemia que nós estamos lidando. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, se num dia teve 3 casos novos, no outro dia 5 casos novos, no outro dia 10 casos novos, você não está acumulando o número de casos, você está falando quantos casos novos que estão acontecendo. Isso tem a ver com a propagação dessa epidemia.
E quando que você chega na incidência máxima? É quando o número de pessoas que podem pegar doenças é menor do que o número de pessoas que já não pega mais. Ou seja, aí depende daquela doença, se ela causa imunidade, né? O que, que é? Se as pessoas que já tiveram, depois que elas recuperam, elas continuam imunes e não pegam mais, ou o curso da doença, se é uma doença de curta duração ou de longa duração. Bom, uma outra questão que a gente tem que pensar para poder falar da importância de uma epidemia é a questão da mortalidade e da letalidade. O que é mortalidade? Mortalidade é o risco de morrer daquela epidemia, quer dizer, qual é o risco de uma pessoa, aqui, por exemplo, no Brasil, morrer de Covid? E a letalidade, ela mede a gravidade da doença, quer dizer, de todos os que adoecem, quantos morrem. Então, por exemplo, no Covid, nós temos ouvido aí que a letalidade do Covid é em torno de 3%, ou seja, a cada 100 pessoas que pegam a doença, 3 têm a probabilidade de morrer. Mas isso varia de acordo com a faixa etária e as outras comorbidades, e dependendo, então, idosos podem ter uma letalidade até de 15%. Mas o que importa também é a prevalência, ou seja, o número de casos que essa doença traz. Porque se a gente pensa que você tem uma letalidade de 3%, se você tem 100 casos, você espera morte de 3. Mas se você tem 100 mil casos, ou, vamos falar, 100 milhões de casos, você vai esperar 3 milhões de mortes. Então, todos esses indicadores são importantes para a gente observar essa epidemia. Mas vamos aqui na curva também. Se a incidência máxima ela é atingida quando você tem mais gente que não tem mais jeito de pegar a doença do que gente que ainda pode pegar, a gente vê que a melhor forma de diminuir uma epidemia é a vacinação. Quando nós temos uma vacina com eficácia boa, essa é a melhor maneira de se acabar ou de diminuir drasticamente uma epidemia. Por quê? Porque uma vacinação em massa, ela diminui drasticamente o número de susceptíveis. Quando nós não temos isso, a única coisa que a gente pode fazer é tentar fazer com que essa curva diminua o seu crescimento. Isso tem a ver com aquele R0, que vocês veem também toda hora falando no jornal, que é o quê? Quanto que uma pessoa transmite, uma pessoa infectada transmite para quantos, né? Que no Covid está aí em torno de 3, isso é muito alto. Então, a gente diminuindo essa taxa de transmissão, a gente vai achatar a curva, que é o que vocês ouvem falar aí ao longo do tempo. E isso a gente faz com o distanciamento ou isolamento. Bom, então acho que já ficou claro o que é epidemia. É um número de casos acima do esperado e não tem mínimo. Às vezes esse número acima do esperado pode ser 1, né? Ela pode durar horas, por exemplo, uma epidemia de intoxicação alimentar. E ela pode durar séculos. Exemplo, a AIDS, né? Há décadas, em muitas regiões, a curva ainda está em ascensão, certo? Então, ela é uma epidemia com longa duração e que atinge muitos países, né? Pode atingir um local, como, por exemplo, uma escola, uma cidade, uma escola, uma fábrica, e aí nós podemos chamar de surto, ou pode atingir mais de um país, mais de um continente, ou o mundo todo, o que a OMS chama de pandemia. Ela pode ter um crescimento rápido lá da curva e ser chamada de rápida, e normalmente isso é comum em doenças que têm uma fonte comum, ou seja, uma fonte de água contaminada, ela tem uma explosão de casos. Ou lenta, que normalmente quando é transmitida por pessoa a pessoa ou por vetor, né, como a AIDS, tem uma curva de ascensão lenta. Porém, no caso das doenças respiratórias,
olhando aqui essa figura, a gente consegue ver que em locais aglomerados, você tem realmente uma ascensão rápida da curva. Por quê? Porque dá uma explosão de casos. Então, vamos entender, né, de uma forma mais clara, quais são as causas da epidemia. É muito complexo, nós vamos tentar falar bem, tentar elucidar isso para vocês, né? Basicamente, a gente tem que pensar no agente hospedeiro e meio ambiente e suas interações. Se a gente olhar aqui essa figura, né, pensando no agente, ele pode ser químico, físico ou biológico. Se a gente olhar essa figura da poluição, a gente vê aqui que você pode, que só a poeira, né, causada pela poluição já é um agente físico, né, e podem ter agentes químicos que podem estar aqui nessa fumaça, que podem causar várias doenças, inclusive cânceres, etc. E os biológicos, que são vírus, bactérias, né, parasitas, e vetores, que podem ter mutação, né, e que podem também, muitas vezes, aumentar a quantidade naquela região e podem aumentar o número de casos por causa disso. Além disso, tem os hospedeiros, né, a maioria das doenças que surgem e que se adaptam são zoonoses ou têm participação de animais na saúde humana. Nesse sentido, quanto mais espécies a gente tem envolvido num ciclo, mais chance da gente ter variação da condição de ter doenças graves em diferentes espécies, tá? O meio ambiente, ele pode ser, a gente pode pensar, quando fala de meio ambiente, pensar em clima, relevo, área de mata, área de floresta, mas nós temos que pensar também no ambiente social. O que é viver, por exemplo, numa favela e num bairro de classe rica? E aí, o que faz as doenças ocorrerem é a questão da interação desses elementos. Dando um exemplo aqui. A interação entre o agente e o hospedeiro, o que acontece? Quando o agente infecta o hospedeiro, ou seja, quando ele entra no corpo do hospedeiro, é aí que você vai saber, né, se você vai ter só uma gripezinha, ou se vai ter uma doença grave que pode levar, inclusive, à morte. Vai também saber se vai desenvolver imunidade, se essa imunidade ela é efetiva, ou seja, te protege realmente, e como que ela vai durar. Por exemplo, o sarampo, você tem uma proteção para a vida toda, né? Quando você adoece, nunca mais você vai ter. Já, por exemplo, o vírus influenza, o normal aí da gripe, isso não acontece, né? Por isso é que, inclusive, tem que ser vacinado todos os anos, né? A interação também do agente com o meio ambiente, quer dizer, se você pensa aí em um rio aí como Tietê, o rio Arrudas, né? Questão de contaminação e poluição, são aquele meio ambiente, aquele rio cheio de dejetos, né, humanos, isso causa impacto na saúde das populações, como a gente falou, que várias das epidemias foram por questão de doenças transmitidas pela água e doenças de transmissão fecal-oral. O aquecimento global pode cada vez mais aumentar o número e disponibilidade de vetores alados, né, como o mosquito da dengue, que a gente vê que é um grande desafio da nossa saúde pública. Fora os próprios raios solares. Já se pensar na interação hospedeiro-meio ambiente, isso é que dá os riscos de ocorrência da doença. Nós estamos vendo aqui no Covid, a densidade, né, das pessoas, ou seja, quanto mais aglomeradas, mais transmissão tem. Quanto mais distanciadas, mais isoladas, diminui a transmissão. E quando a gente pensa em doenças que são fecal-orais, por exemplo, a questão da higiene, né, e da situação de vida vão ser bastante importantes na condição da ocorrência da doença naquelas populações. Ou seja, é a interação do agente hospedeiro e meio ambiente que vai dar as condições de transmissão, se tem transmissão direta, indireta, os graus de exposição e
a resistência e imunidade individual e coletiva das populações. Bom, compreendendo essa complexidade toda, esse aqui é o mercado de Wuhan. Então, vamos observar essa figura. Aqui essa foto não ficou boa, mas dá para eu explicar e vocês entenderem. Aqui atrás, isso é um açougue no mercado. Tem carnes penduradas aqui, tem carnes expostas aqui, tem as pessoas circulando. Ou seja, as carnes estão expostas sem nenhuma proteção e nenhuma refrigeração, proliferando micro-organismos e tendo moscas e outros insetos que possam pousar nelas. Nós vemos morcegos sendo vendidos, né? E aqui é uma sopa de morcego, ou seja, para consumo humano. Nós vemos promiscuidade entre espécies, isso é que nós chamamos de promiscuidade entre espécies. Num ambiente completamente insalubre, nós temos macacos, gatos, aves, no mesmo local, respirando o mesmo ar, tendo acesso às fezes, às secreções, de uma espécie com outra. Isso já é um caldeirão para que surjam novos vírus mutantes, de forma natural. Aqui nós vemos ainda a questão da higiene, né? Os peixes sendo cortados no chão, com uma água aí bem suspeita, né? As pessoas com as mãos nessa situação toda de falta de higiene. Então, muita gente fala, né, se o vírus surgiu do laboratório. A verdade é que nessas condições de falta de sanidade e de promiscuidade entre espécies, não precisa de criar um vírus no laboratório. Isso é natural de acontecer, tá? É por isso que nós temos a vigilância sanitária aqui no Brasil, né? A vigilância sanitária é para evitar esses tipos de risco. Muita gente não gosta de vigilância sanitária, né? Mas ela serve exatamente para evitar que a gente tenha riscos à nossa saúde. Aqui, continuando no mercado de Wuhan, nós verificamos que não dá mais para a gente pensar em termos de saúde coletiva, em pensar o que é saúde humana, o que é saúde animal, o que é saúde ambiental, né? A gente percebe que uma criança dormindo com patos e galinhas, um homem em cima das galinhas aqui, sendo que a gente acabou de ver, né, uma epidemia gravíssima de H5N1, que é a gripe aviária. Então, os desafios, eles têm que ser observados no que a gente chama de saúde única, o One Health, que é juntar, exatamente, a saúde humana, animal e ambiental. O SUS está fazendo 30 anos, mas ele já foi concebido com uma visão de saúde única. O SUS, ele vem trabalhando, né? Quando a gente pensa no SUS, a maioria pensa o quê? Nos hospitais lotados, né? Porém, o que o SUS trouxe de melhor na saúde pública foi a prevenção, ou seja, a atenção primária. Quando você pensa em SUS, você deve pensar na qualidade de água, no controle de vetores, no controle de lixo, na estratégia de saúde da família, que muitas vezes observa as pessoas no seu próprio ambiente, evitando que esses cheguem aos hospitais, né, cuidando, por exemplo, da pressão dos idosos e etc. Então, tá? O nosso sistema de imunização é um dos melhores e maiores do mundo, tá? Exemplo para todos. E nós temos que ver que se as causas são nesse sentido de saúde única, os enfrentamentos também têm que ser. As doenças, elas dependem do comportamento das pessoas, isso ficou muito claro no Covid. Quando as pessoas se aglomeram, os casos aumentam, e quando as pessoas se distanciam, os casos diminuem. Nas questões de produção de alimentos, que a gente precisa de produzir, segurança alimentar, ou seja, cada vez mais,
com melhor qualidade, mas também sem destruição do meio ambiente, para que a gente não prolifere insetos e outros problemas que vão trazer para a nossa saúde. Precisamos de ter os cuidados com os animais, não só os de companhia, como também os de produção. Precisamos de certificação sanitária dos produtos de origem animal. Precisamos cada vez mais ter imunobiológicos e medicamentos para diversas doenças. E claro que isso tudo tem custo. Tem custo e tem também interesses econômicos envolvidos. Isso aqui é só para a gente pensar que a gente não precisa também de ir no mercado de Wuhan para ver de onde que podem surgir epidemias ou se manter epidemias. Aqui no Brasil, nós temos também muito a contribuir com isso, né? Mas, então, vamos para o enfrentamento agora. Entendemos os problemas. E quais são as soluções? Eu entendo que, na verdade, a globalização, ela é uma realidade, né? Hoje, uma pessoa sai lá da China, faz de avião, ela vai fazer negócio na China, para na Europa e chega no Brasil. Na questão de um dia, as comunicações também são globalizadas, os mercados são globalizados. Mas não é só o bom que foi globalizado. As mazelas também foram globalizadas, né? Hoje, as grandes migrações, a gente vê populações fazendo migrações, buscando fugir de guerra, fugir de fome, fugir de falta de condição de vida. Então, o que a gente precisa? Cada vez mais fortalecer os organismos internacionais, né? E no caso da saúde, é a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque é ela que tem condição de padronizar os diagnósticos, padronizar os processos de controle e, inclusive, fazer exigências sanitárias. A Organização Mundial de Saúde, ela não é uma entidade em si só, ela é um colegiado de 94 países membros, do qual o Brasil também é signatário. A exemplo da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, como a gente comercializa animais vivos e produtos de origem animal, nós temos como parceiro a Organização Mundial do Comércio, que faz com que dá à OIE a responsabilidade, né, e o respaldo para ser a balizadora das questões sanitárias de comércio entre animais. Ou seja, um país tem o direito de exigir uma condição sanitária de um país de onde ele vai importar animais ou produtos, para que esse país não tenha risco de uma introdução de um patógeno que pode destruir a sua economia. Há exemplo, por exemplo, da febre aftosa, né, no caso dos bovinos. Então, quando a gente vê, né, uma pandemia que derruba a economia do mundo, né, derruba a economia de vários países, eu penso que é hora da Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Comércio pensarem em situações sanitárias mínimas de serem exigidas pelos seus países membros. Para clarear isso tudo que eu estou falando, vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos observar uma pessoa que mora, né, numa cidade assim, urbanizada, limpa, tem uma alimentação com produtos certificados sanitariamente, ou mora numa casa dessa, pega seu carro, vai para o seu trabalho, ou tem um escritório onde fica sozinho, ou compartilha com poucas pessoas, faz reuniões de pequenos grupos, e muitas vezes pode trabalhar, inclusive, virtualmente. O que eu ouço muitas vezes? Eu ouço que pessoas que têm esse tipo de vida falam que não alteraram sua rotina por causa do Covid e acham que a vida tem que seguir naturalmente.
O que muitas vezes essas pessoas não percebem é que ela já vive em distanciamento social. Ela pode não estar em isolamento social, mas ela está em distanciamento social. Muito diferente dessas pessoas, que você diz, fique em casa, e ela não consegue fazer um distanciamento social nem ficando em casa. Que precisa de ir trabalhar e pegar um ônibus lotado, 2 a 3 horas, e tão próximo dos outros que até a questão da máscara fica prejudicada. Que vai trabalhar em ambientes coletivos, muitas vezes fechados, e com trabalhos braçais que façam que a pessoa respire muito mais. O que dizer disso? Não dá nem para pedir para passar álcool gel na mão. Então, aqui nós entendemos que, por exemplo, nessa pandemia, o perigo é o vírus. E o vírus é igual para todos. Porém, o risco de adoecer e morrer é muito diferenciado entre as populações que nós mostramos. E por isso o enfrentamento, ele tem que ser por meio de políticas públicas. Educação para a saúde, trabalho, renda, habitação, vigilância em saúde, saneamento, vacinação, higiene e equilíbrio ambiental. E o SUS trabalha todas essas frentes. Nossa, parece complexo e parece caro. Pois é, mas mais caro pode ser alguns tratamentos específicos de algumas doenças, né? UTI, vários dias, né? 16 dias de UTI, tratamentos que não existem, sequelas de pessoas que podem ter uma aposentadoria precoce, né? E isso impacta a previdência social, o excesso de mortes, que também impacta, né, a economia dos países, e a questão do comércio interno e externo, né, dos países. A Covid deixou muito claro como que as epidemias podem arrasar algumas economias, como as pandemias podem arrasar as economias dos países. Isso não é novo, que a gente sempre soube disso. Porém, eu até coloquei essa foto aqui para poder mostrar para vocês. Isso aqui está escrito: obrigado aos nossos heróis. Quando começou essa epidemia, eu estava em Londres. Isso aqui é o centro de Londres. Quem são esses heróis? Na verdade, na Inglaterra, existe um SUS também, que chama NHS. E eles estão trabalhando, e eles estão sendo tratados lá como heróis, mesmo fazendo com que todo o centro de Londres e todas as lojas estejam fechadas, e claramente tendo o prejuízo da sua economia. Portanto, o que eu gostaria de deixar algumas reflexões para que a gente tenha uma vida para evitar epidemias, ou mesmo doenças. Então, para você, eu digo, não se automedique, vacine você e seus filhos, alimente-se bem, pratique exercícios, cuide da higiene alimentar e ambiental, cuide dos animais domésticos, exija certificação sanitária dos alimentos. Para a sua comunidade, jogue lixo no lixo, consuma produtos na rede local com boas práticas técnicas, éticas, ambientais, sociais, e defenda o SUS. A saúde é seu direito. E eu queria deixar para vocês essa frase, que é o que eu gostaria que vocês levassem para a vida. A prevenção de epidemias está na promoção da saúde das populações. Obrigada pela atenção e estou à disposição para perguntas. Obrigada, professora Cristiane, excelente palestra, o pessoal está elogiando muito a palestra aqui no grupo do WhatsApp. Eu vou iniciar as perguntas, então, aí quem tiver mais alguma pergunta, posta aí no chat, por favor. A primeira pergunta foi do Gabriel
e da Dirceia, são ambos da UFLA, e eles questionaram o seguinte: como uma doença pode, ao mesmo tempo, ser endêmica e epidêmica em um país? Só para eu começar, tá bom o jeito que vocês estão vendo? Eu estou na dúvida aqui se eu devo parar a apresentação. Tá ok? A forma como vocês estão enxergando? Tá ok, pode parar a apresentação. Ok. Um exemplo, é aquele exemplo que eu dei da raiva. Na verdade, você tem uma mesma doença, por exemplo, a dengue, né? Quando você monitora o número de casos, em uma cidade, ela pode estar acima do esperado e ela pode, então, ser uma epidemia, e em outra cidade, ela está no número de casos esperado e ser uma endemia. E mesmo aquilo que eu falei da raiva, né? Que, às vezes, numa região, no país como um todo, ela pode ser uma endemia, mas em um ponto específico, né? Como, por exemplo, a cidade, quer dizer, a raiva é um exemplo muito triste, porque ela é 100% letal e 100% prevenível, né? Nós temos protocolos que não deveria ter mais casos. Mas, então, você tem 5 casos no país. Então, esses casos ocorrem de forma esporádica nos lugares. Ou seja, naquele lugar que ocorre, às vezes tem muitos anos que não ocorria. Ali vai ser uma epidemia, mas no país como um todo é uma endemia. Está entendido? Tá sim, professora. A Alexandra, ela fez um comentário no chat também, onde ela fala sobre da vigilância sanitária. Ela fala que sabe o quanto é importante, que tem participado de muitas palestras, desde que ela iniciou o mestrado, ainda quando aluna especial, e que não é nada comum o palestrante citar a importância da vigilância sanitária. Eu achei bastante relevante esse comentário dela, e eu quis passar para a senhora, se quiser comentar alguma coisa. Não, é tão importante, por exemplo, a tese da Juliana Luque, minha orientada, nós fizemos o seguinte, nós buscamos verificar a qualidade dos leites ilegais vendidos em Lavras, Juiz de Fora e Jaci. E nós vimos, né, a falta de higiene, inclusive, na maioria das amostras tinha coliformes fecais, que mostra que é presença de fezes nesses leites, né, na verdade, de uma forma viável, né, aonde você tem fezes, você pode ter várias doenças, brucelose, tuberculose, leptospirose, várias doenças podem ser transmitidas. E nós encontramos, inclusive, brucela, que é muito difícil para você encontrar nisso. Então, não é à toa que o leite cru é ilegal, é porque realmente ele traz riscos sanitários. A gente precisa de comprar, né, além de pedir os selos de inspeção, né, dos produtos, a gente também tem que comprar em lugares fiscalizados pela vigilância sanitária. Ali vai estar, você vai ter a garantia que o lugar tem limpeza, que o lugar tem controle de vetores, né, que o lugar tem refrigeração naqueles produtos refrigerados. Então, a vigilância sanitária, ela é importantíssima. Realmente, por exemplo, a gente vê naquela situação ali no mercado de Wuhan, eu penso que ali não deve ter vigilância sanitária, ou pelo menos não igual a nós. É claro que existem lugares ilegais, igual eu falei, leite ilegal aqui, né? E a gente tem que combater isso. Tá legal. A Dirceia Costa, também da UFLA, ela pergunta quando se atinge o máximo de uma curva epidêmica? O que a gente falou, na verdade, normalmente, o que vai determinar naturalmente o pico da curva é você você ter menos gente que pode pegar a doença do que a gente que já pegou. Eu vou dar um exemplo, se a gente estivesse numa sala com 10 pessoas, para ficar mais fácil. Então, aí um dia chegou uma pessoa gripada, né, gripe comum. Aí, no outro dia, em uma semana, vamos pensar que uma curva, em uma semana de tempo. Aí, no outro dia, chegaram 2 pessoas a mais gripadas. Isso nós já tivemos 3, né? Aí, no outro dia, apareceu mais 3 gripados. Então, nós temos 8.
Ou seja, no outro dia já vai ter menos. Por quê? Só tem mais 2 que podem estar imunes, ou mesmo se eles pegarem, já não vai estar crescendo mais o número de casos novos. Por quê? Porque já tem menos gente para pegar do que gente que já tem a doença. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né, pensando nisso, que no início pensaram no tal da imunidade de rebanho, mas o que nós vimos é que, naturalmente, essa doença não dá essa imunidade de rebanho, e, inclusive, nós já vimos que que tem casos de pessoas que tiveram uma vez a doença e tem ela de novo, né? Então, o que vai dar imunidade de rebanho é o uso de vacina. É isso que vai dar imunidade de rebanho. Naturalmente, nós não vamos conseguir. Isso já está claro. A Miriam Braz, ela não fala de onde ela é, mas ela pergunta, qual a diferença de isolamento e quarentena? Bom, as duas, isolamento e quarentena, os dois servem para você separar infectados, né, dos susceptíveis. Quer dizer, vamos falar assim, quem já está, quem tem doença, de quem pode pegar, para que você evite a transmissão. Só que, na verdade, quando você fala de isolamento, você isola pessoas ou animais que você já sabe que são realmente infectados. Você já sabe que eles estão doentes ou, né, fizeram o exame. Agora, a quarentena, você isola os suspeitos. Então, aquelas pessoas que têm risco, ou aqueles animais que têm risco, eles ficam em quarentena para ver se eles vão desenvolver a doença. Um exemplo foi quando eles trouxeram, né, as pessoas de Wuhan. Eles buscaram as pessoas de Wuhan, lá eles fizeram o teste para poder saber se eles não estavam infectados, mas eles ficaram em quarentena durante o período prudencial e fazendo os testes para ver se eles não desenvolveriam. Porque o que podia ter acontecido? Eles já estarem infectados quando vieram, mas não ter ainda os sintomas, ou mesmo ainda não estar sendo possível ser visto isso ainda nos testes. Então, eles ficaram em quarentena. Agora, quando você pega, por exemplo, no hospital e isola uma área para COVID, aí você está fazendo isolamento, porque você já sabe que os doentes estão ali, e você evita que outras pessoas possam ter contato com esses doentes. Deu para entender? Deu sim, professora. O Gabriel, ele pergunta o que é uma média móvel e para que serve? A gente está vendo aí até em jornal, né? Aquela curva que eles mostram com médias móveis é a curva epidêmica. E por que eles usam médias móveis semanal? A vigilância epidemiológica costuma trabalhar com isso. Por quê? Porque nem sempre, né, os casos que são confirmados ou as mortes, elas chegam no mesmo dia que aconteceram. Então, a vigilância trabalha com a questão de uma semana, porque, inclusive, nos finais de semana também, esses casos não são colocados, disponibilizados, não é isso? Então, você pegando uma semana, você tem, então, a média do que aconteceu naquela semana. Isso faz com que você atenue um pouco a curva e tenha uma visão melhor da tendência do que está acontecendo. Se ela está aumentando, se ela está ficando, né, no platô, ou se ela está diminuindo. É até interessante essa questão do platô, que muitas vezes, a gente falou ali do pico, né? O pico, quando você atinge o pico, porque você tem menos chance não tem mais suficiente para poder ter tantos casos novos, isso é uma coisa. Mas, na verdade, ali o que nós estamos fazendo no achatamento é diminuindo a taxa de transmissão, porque nós temos ainda muitas pessoas que podem pegar, muito susceptíveis. E quando também você vai ficando só no platô, o que pode acontecer? O que pode ocorrer é que o que começou como uma epidemia vai se tornando uma endemia. Por quê? Porque você vai ficando com o número de casos esperados, e às vezes com o número de casos esperados alto. E isso, na verdade, é grave, porque é mais uma doença para poder causar impacto no sistema de saúde e também na vida das pessoas. Então, não é isso que nós queremos, né? Por exemplo, casos ali, por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika,
surgiram novas e hoje elas são endêmicas, né? Agora, o que nós precisamos fazer quando tem doenças novas é tentar baixar ao máximo o número de casos, porque é muito difícil erradicar, mas o esforço, ele tem que ser para baixar o máximo que a gente puder. A gente não pode simplesmente aceitar vamos soltar todo mundo e ver quem que fica imune, quem não fica, quem morrer, morreu, e o resto a gente vai se virando. Quando a gente não tem nada para fazer, nós temos que conviver com isso. Mas, quando nós temos atitudes preventivas para tomar, é obrigação do poder público e das pessoas fazerem isso, né? Saúde é um direito de todos e é dever do Estado. E é dever nosso também cuidar da nossa comunidade. Sim. A doutora Tatiane Harvey, ela pergunta, o Brasil atingiu ou não o platô de incidência? Acho que ela está falando de Covid, né? Tatiane, eu, para te falar a verdade, não fiquei procurando como que está a situação atual do Brasil para poder falar aqui, porque eu estava, né, pegando muita coisa ao mesmo tempo. Mas o que eu estou vendo, de forma geral, é que, na verdade, a gente está na dúvida, né? Estava ficando naquele platô, mas desse jeito que eu falei, que eu não acho bom, na verdade. Claro que é melhor do que está aumentando, né? Então, ficar no platô é melhor do que está aumentando, mas também não é confortável. Nós estamos rezando aí para as vacinas, graças a Deus, parecem que estão promissoras, né? E, voltando, até falando disso, né? Tão promissoras e com institutos de pesquisa parceiros brasileiros de muita confiança, tá? O Butantan e a Fiocruz são de extrema confiança. Então, algumas pessoas me perguntam, você vai ter coragem de tomar vacina? Com certeza, com certeza. Rezo para essas vacinas acontecerem. Mas, então, voltando a Tatiane no platô, parecia que estava no platô, né? Mas parece que está recrudescendo o aumento do número de casos. Eu, para te falar a verdade, alguns falam de segunda onda, eu não sei se isso é segunda onda, eu acho que, na verdade, é simplesmente reflexo de comportamentos das pessoas. Eu acho que quando começa, as pessoas vão se acostumando com o número de casos, vão achando que a coisa está... já está tudo ficando mais ou menos do mesmo jeito, e começam a sair, a se aglomerar nas praias, a ter festas, e aí a coisa volta. E acho também que o Brasil é muito grande e tem muitas situações diferenciadas. Então, assim, é importante que a gente veja cada região e cada situação de forma específica. Então, não sei se eu respondi, porque, na verdade, eu tenho dúvidas, inclusive. Ela pergunta também qual o impacto da associação do isolamento e da quarentena na incidência. Na verdade, o Covid, no caso do Covid ou no geral? Ela não fala, mas eu acho que é do Covid. Não, as dois têm a mesma questão, é aquilo que eu falei. Na verdade, quando você tem gente que você sabe que realmente está... aliás, aí, nesse caso, esses termos, eles tomaram outras perspectivas, né? O isolamento e o distanciamento, né? Como a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que muita gente tem a infecção, mas não apresenta doença, né? Então, na verdade, a gente isola, a gente está buscando o isolamento das pessoas, né? Ou, no mínimo, o que a gente chama de distanciamento. Por quê? Porque a gente precisa de diminuir a taxa de transmissão. Para vocês terem ideia, tem uma questão seguinte, por que o H1N1, que foi uma pandemia, e que tinha uma letalidade de 30%, ou seja, muito maior do que o Covid, mas ele não causou tanto impacto, né? Por quê? Porque ele tinha uma taxa de transmissão que era da ordem de 1,2, era menos de 1,5.
Agora, o Covid tem uma taxa, aquele R0 que eu estou falando, de 3. O que quer dizer? Que cada pessoa que pega Covid passa por pelo menos 3. Isso que a gente sabe, porque, na verdade, a gente não tem testes suficientes para poder saber quantos infectados que nós temos de fato, porque a gente sabe que tem infectados sem sintomas. Então, na verdade, se trata, né, a população de uma forma geral, em termos de quarentena e isolamento, da mesma forma que, como você não sabe quem é infectado, então todo mundo é suspeito, né? Então você deve isolar. E o impacto é para diminuir a transmissão, é para abaixar esse R0. Para vocês terem ideia, quando esse R0, que tem a ver com. Quando esse R0 é maior do que 1, você tem aumento da curva. E quando esse R0 é menor do que 1, é o abaixamento da curva. E o R0, ele é a relação entre o número de transmitidos e o número de recuperados. Então, o que você faz com a questão do isolamento e da quarentena é você diminuir a ascensão da curva e buscar chegar até na diminuição da curva enquanto a gente não tem vacina. É a única coisa que a gente pode fazer. Entendeu, Tatiana? Vocês conseguiram entender? Eu consegui entender sim, professor. A doutora Tatiana falando obrigada. O José Tavares, ele gostaria de saber o que a professora pensa sobre se a vacina de Covid deve ser obrigatória ou não. Olha, isso é uma questão de política de saúde, tá? E tem a questão também legal. A verdade é que existem vacinas obrigatórias e eu sou a favor da obrigatoriedade de vacinas. É claro que hoje em dia a obrigatoriedade é diferente de, por exemplo, quando foi na época da varíola, né, que na verdade existia polícia sanitária. Então, o sujeito, seguinte, se ele não queria tomar vacina, ele era praticamente contido e vacinado, tá certo? É assim que era. É lógico que não cabe mais isso hoje, né? Mas a obrigatoriedade, ela pode ser feita e, na verdade, estimulada de várias formas. Por exemplo, o programa Saúde o programa Bolsa Família, ele era um programa de renda mínima e que ele atrelava, né, o recebimento da Bolsa pelos pais a manter os alunos na escola, eles tinham que estar frequentando, os filhos tinham que estar frequentando a escola e estar com a caderneta de vacinação em dia, senão os pais não recebiam. Então, isso era uma forma de melhorar a qualidade de vida e a saúde das crianças, porque elas iam para a escola, em vez de ficar no sinal pedindo esmola, elas recebiam alimentação de qualidade na escola, então diminuía a fome, e ainda tinha sua caderneta de vacinação em dia, então tinha uma condição de saúde melhor. Então, eu penso que é o seguinte, a obrigatoriedade, ela é legal, ela pode ser legal, que eu estou falando é da legalidade, e ela deve ser estimulada com benefícios. Eu penso que o poder público, ele tem que estimular educação para a saúde, prevenção, e nunca o contrário. O poder público, ele não deve relativizar. Gente, nós temos hoje uma coisa que chama movimento anti-vacina. Eu não consigo nem entender isso. Nós falamos que a varíola foi erradicada por vacina. Eu falei aqui claramente, vacina é a melhor coisa para baixar uma epidemia. Pena que a gente não tem vacina para tudo. Mas então a gente não pode começar a relativizar esse tipo de coisa. E outra coisa, as nossas instituições de pesquisa e na área de saúde pública, nós temos aqui Instituto Evandro Chagas, Fiocruz, várias universidades, Butantan. Nossa, nós temos tantos profissionais maravilhosos, né? Então, assim, é isso que eu acho. Assim. Agora, a vacina de Covid nem vai poder ser obrigatória no começo. Sabe por que ela não vai poder ser?
Porque se o governo coloca ela como obrigatória, ele também tem que garantir que tem vacina para todo mundo. Como é que ele pode dizer para você que é obrigatório e você não tem para tomar? Então, na verdade, no início, não vai ser obrigatório, porque tem que. A gente tem que conseguir primeiro ter produção de vacinas suficiente para todo mundo. E isso eu acho que vai ser mais difícil. Eu acredito, né, que vão ter que ser priorizados. E se eu fosse priorizar, eu diria: primeiro, os profissionais de saúde, lógico. Segundo, aqueles que têm comorbidade, né, de risco. Terceiro, os profissionais que têm que manter funcionamento presencial de serviços essenciais. Quarto, professores para que as aulas possam voltar com segurança, porque às vezes as crianças têm menos risco, mas os professores que estão na sala de aula têm muito risco, né? Nós queremos voltar. Eu estou doida para poder voltar para uma sala de aula na UFA de novo. Estou doida para ir numa reunião presencial, né? Fazer uma palestra no palco, em vez de dizer aqui. Mas tá difícil, né? Então, vamos fazendo nossa parte, mas a gente precisa, na verdade, fomentar a questão da vacinação e nunca o contrário. Pessoal, antes de dar continuidade, só um aviso, para quem não assinou a lista de presença, ela já foi disponibilizada no chat, faz o favor de assinar lá para garantir o certificado de vocês. Ô, professora, a Ana Cecília pediu para liberar o microfone. Só um minutinho. Só antes de fechar isso, também a vacina, a gente tem que ver uma coisa, tá, gente? Essas vacinas, elas vão ser disponibilizadas depois de testadas, né? Com protocolos que são clássicos, né? Um dos motivos que a H1N1 também não foi uma epidemia dessa forma é porque, como ela era um vírus influenza, tinha vacinas já desenvolvidas para o vírus influenza e foi mais rápido o desenvolvimento de vacina para ela, né? E também medicamentos, né? Mas a gente sempre tem que tomar medicamentos e vacinas com comprovação científica, inclusive de eficácia e de segurança, né? Quando você está fazendo experiências, né, como, por exemplo, as vacinas agora estão na fase de teste 3, elas estão em experiência ainda. Então, com protocolos de pesquisa, né? Medicamentos que também não têm comprovação científica, eles podem ser testados, mas eles devem ser testados também com ensaios clínicos randomizados, para que, depois de todo mundo tratado, você saber se realmente teve eficiência ou não. Porque se você não faz um ensaio clínico, como que você vai saber se, no final das contas, foi eficaz ou não? Né? E isso é uma questão, inclusive, de lei, tá? Por mim, pode abrir o microfone, não tem problema, não. Aliás, você que está coordenando aí a sala. Sim, Ana Cecília, pode abrir seu microfone, pode fazer a pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kit. Boa noite, Cris. Primeiramente, parabéns pela palestra, excelente. Professora, eu gostaria de acrescentar e, ao mesmo tempo, pedir o seu comentário a respeito. Uma notícia que eu li, acho que foi essa semana, acho que foi segunda-feira, eu li uma notícia do coordenador no Ministério da Saúde, responsável por essa questão do Covid, que é o veterinário lá, que está coordenando essa questão da vacina e tudo mais. E aí, na reportagem, ele coloca, não sei se vocês viram isso ou não, mas ele coloca que, inicialmente, as vacinas vão ser, as primeiras vacinas, né, que vão ser adquiridas, vão ser direcionadas aos profissionais de saúde e, mais principalmente, à população que tem fator de risco, que está em mais risco de adquirir a doença. Só que uma coisa que me preocupou foi que ele manteve a fala dele nesse sentido. Ele não colocou que a vacina, em algum momento, vai se tornar disponível para toda a população. Eu imagino que, assim, eu não sei se vai continuar sendo essa realidade,
ou se ele vai, ou se à medida que as outras vacinas forem surgindo e que a disponibilidade for acontecendo da vacina, né, que estiver pronta e segura e testada e aprovada, se essa política vai mudar. Mas deu a entender de que não, de que a política da vacinação contra o Covid vai ser uma política seguindo a mesma política da vacinação contra a gripe. Ele, inclusive, cita esse exemplo na reportagem. E aí, assim, eu só queria saber, assim, as suas considerações, né, em relação ao risco que isso traz para as demais pessoas que não são necessariamente as que estão em maior risco. Bom, eu não vi... Obrigada. Eu não vi eles ainda falando, e acho também que, assim, é precoce, porque eu acredito que ainda vai ter coisas que ainda vão ser colocadas, porque eles vão ter que verificar exatamente qual que é a disponibilidade de vacina real para poder fazer uma programação. Porque, igual eu falei, tem a questão da viabilidade, né? Quando você faz uma política pública, você tem que saber quantas pessoas precisam ser vacinadas e quantas vacinas você tem, e muitas vezes isso aí vai ter que ser revisto. Então, eu não acho nem que a gente precisa entrar numa polêmica, mas, e acho que também eles não podem nem garantir vacina para todo mundo, então, acho que ainda muita água vai passar por essa ponte aí. Mas você levantou uma questão que é bacana, que é, por exemplo, a questão da vacina da gripe, né? Que muitas vezes a gente pode fazer realmente vacinas estratégicas, né? Considerando os riscos das enfermidades. Por exemplo, no caso da gripe, do influenza normal, né, eles usam a questão da imunidade de rebanho. E como que eles usam? Olha como é que é bacana. Eu acho que isso pode ser pensado, só que eu ainda, para mim, nós ainda não conhecemos a situação de imunidade real do Covid para poder tomar uma decisão desse nível. Mas por que eles fazem a vacinação da gripe da forma como eles fazem? Porque vacina-se o grupo de idosos que tem mais chance de desenvolver doença grave, certo? E deixa com que os jovens que têm uma gripe normal para pessoa jovem, isso não traz muito problema. E, na verdade, a transmissão é muito alta. Então, o que acontece? Nos jovens, a vacinação passa a ser natural, vamos dizer assim, né? Adquire a imunidade de rebanho. Então, o que você faz? Você racionaliza o uso da vacina e consegue uma imunidade da população em geral. Isso é uma estratégia que funciona e é boa. Muitas vezes você não precisa vacinar todos para produzir uma condição, o que a gente chama de um status imunitário suficiente numa população. Então, esse tipo de abordagem, ele pode ser interessante, sim. O que a gente precisa é de ter pessoas, né, com expertise para buscar esse tipo de estratégia. E eu, para te falar a verdade, penso que no Brasil nós temos muitos. O que nós não podemos tratar isso de forma leviana e de forma política. Acho que não é uma questão de se a vacina é daqui, dali, se ela é de esquerda, de direita, se ela é da China ou se ela é de Londres, se ela é da Inglaterra. Nós precisamos de ter vacinas com comprovada eficácia, com comprovada segurança, né, e que nos dê a condição de poder voltar à vida normal. Então, todos os esforços, eles devem ser bem-vindos. E aí, de novo, eu volto ao OMS, né? Também nós vimos, a Covid mostrou muito claramente para a gente, não adianta, né, os países mais ricos, né, vacinarem a sua população toda e deixar países pobres sem nenhum tipo de prevenção. Na verdade, precisa de ter o que a gente chama, que é um dos pilares da OMS, uma coisa que a gente chama de solidariedade internacional. Precisa que as vacinas atinjam o mundo todo. A doença atingiu o mundo todo e as vacinas têm que atingir o mundo todo, porque senão nós não vamos ter a segurança
de ter novamente uma condição normal de novo, certo? Isso é muito importante. Respondi? Sim. Obrigada, professora. Professora, a Yuli Andréa Caicedo, ela pergunta, seria possível conseguir a imunidade de rebanho para a Covid? Acho que você já respondeu, né, mas... Naturalmente, eu penso que não, né? Então, ela mesma que falou também, que eu já respondi. Nós vamos conseguir isso com a vacina. Agora, às vezes, a gente pode ter estratégias realmente de vacinação, mas isso aí tem que ser... A gente precisa de conhecer mais a imunidade que o vírus causa, as vacinas, né, a eficácia delas, e várias outras questões que a gente tem que ver aí de logística e tudo mais para esse tipo de vacinação. A Ana Fátima, ela faz um comentário. Algumas prefeituras exigem a caderneta de vacinação, de vacina, tanto de profissionais quanto de estudantes. Eu considero uma excelente forma de se obrigar à vacinação. Também, é isso que eu estou falando. Quer dizer, você considera a vacina obrigatória, então você mostra que moralmente você deve ter isso, né? E, ao mesmo tempo, você traz, como eu falei, não dá mais para amarrar o sujeito e mandar ele vacinar. Mas você pode atrelar a outras políticas públicas a condição de incentivo para que ele faça o seu papel cidadão de se vacinar e vacinar seus filhos. Nesse embalo também, a Alexandra, ela faz um comentário que não consegue entender essa situação, né, que ela já viu um documentário onde mães de 5 filhos falando que nenhum deles recebeu a vacina. Aí ela fala que ela quase infartou e que a maioria dessas pessoas não estavam em situação de vulnerabilidade. Exato. Inclusive, é importante, né, eu até falei por exemplo, das pessoas que devem ser vacinadas, mas, na verdade, até se eu tivesse, se me dessem essa função, né, de fazer esse planejamento, eu falei que de uma forma geral, mas, na verdade, teria que pensar muito exatamente nessas populações vulneráveis, né, que não têm condição de isolamento e que não têm uma condição de imunidade boa. Isso aí, gente, bom, se a pessoa mora, né, numa situação assim, a pessoa tem uma condição de vida muito saudável em várias situações, em que ela pode ter poucos riscos, né, e aí vai saber. Porém, é o que eu acho, né, eu não faria isso com meus filhos, porque muitas vezes também, se você também isola muitas pessoas, né, do convívio diário, a gente tem que entender que a imunidade, ela é adquirida pelo contato, né? Então, assim, de uma forma geral, você tem que ter contato com as doenças para poder realmente adquirir imunidade. Mas aquelas doenças que têm gravidade, que, na verdade, você pode ter sequelas, você pode ter morte, né? A exemplo do sarampo, né? Do que era a varíola, do Covid, você deve evitar. E se você tem vacina, né, a febre amarela, gente, a febre amarela é uma doença com alta letalidade também, né? E é imunoprevenível. A raiva, nossa, a raiva, eu acho muito triste que ainda existam casos de raiva. Aqui no Brasil são poucos, mas tem várias partes do mundo que a raiva é endêmica, transmitida por cães ainda, e assim, uma vacina barata, inclusive, mas são tantas realidades de desigualdade desse mundo que muitas vezes é muito complicado a gente pensar tudo isso. A Alexandra está pedindo para abrir o microfone. Alexandra, pode abrir. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Kitty. Adorei sua palestra, adorei mesmo. Obrigada. Nunca te vi assim palestrando. Já te vi sim na Saúde Única, mas dessa eu gostei muito mais, porque a gente que é do serviço, né, e que é estudante também, a gente vê que tem um pouco de dificuldade de extrapolar
os muros da universidade. Você tem essa facilidade, eu acho isso fantástico para um pesquisador. Mas quando você citou sobre a febre amarela, eu lembrei, né, do que aconteceu com a gente aqui no Brasil. Aí a gente não sabe exatamente quais foram os fatores, mas foi um conjunto de fatores que começou aquele boom da febre amarela, a urbanização da febre amarela, e todo mundo ficou muito preocupado. O governo conseguiu, né, dar uma resposta mais ou menos rápida, mas os municípios, eles foram muito importantes nisso. Eles, como o governo federal teve uma demora de resposta, os municípios sabiam como tinham que fazer. Tinham vacina, sabiam da importância, não estava faltando na época, porque teve municípios que agiram muito precocemente, outros que demoraram 3 meses. Aí teve o problema de ter que dividir mais a vacina para poder abarcar uma quantidade maior da população. Mas como que deu certo nesses municípios que agiram precocemente? De ter uma episotise e, de repente, saíram vacinando todo mundo, foram na zona rural, na cidade principalmente, e, assim, fizeram sozinhos, pediram mais vacinas e se movimentaram. Então, essa questão da potência que a gente tem de vacinação e aliado a bons técnicos à frente disso, ninguém segura esse país, gente. Igual você falou, temos bons técnicos. Isso é o SUS, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem. A gente até viu, por exemplo, os ministros, né, da saúde nessa pandemia, alguns nem eram defensores do SUS antes de serem ministros dentro de uma pandemia. Mas quando eles chegaram ali e viram o tamanho da pandemia e viram a condição de enfrentamento e a capilaridade do SUS, que chega, igual você falou aí, no nível de cada município, cada um tomando as suas ações, gente, quem não conhece é que não sabe do que é a potência e do quanto que nós temos que proteger esse sistema e cada vez só melhorá-lo, mas nunca deixar acabar. Né? Sim. Isso é fundamental. Isso que a senhora falou é bem isso. Quem fala mal do SUS é porque não conhece. Porque quem conhece não fala. Sabe que temos vários problemas, assim como a NHS também tem vários desafios, né? Mas a gente entende como desafio, não como um problema. Um desafio é algo que a gente tem que transpor, né? Com trabalho em equipe. Obrigada, viu, professora? Parabéns também pelo serviço. E o que ela falou também tem uma coisa muito importante, gente, que é interessante dispensar. Como ela falou, né? A gente tem muita gente... bom, vou tentar voltar. Na verdade, quando os primeiros casos aconteceram lá em Wuhan, a primeira coisa que se pensou